Como vos disse no início desta celebração, o quarto domingo da Quaresma é conhecido pela palavra em latim chamado Domingo Gaudete, que vem da palavra gaudium, que quer dizer alegria. E esse domingo da alegria, ele pode trazer dois evangelhos como referência. O de São João, que é a cura do cego de nascença, que recupera não só a vista, ele recupera a vontade de ver Jesus e uma vida nova. Ou então, traz a parábola do Pai Misericordioso, que é esta parábola que vocês ouviram de Lucas, capítulo 15. Essa parábola, erroneamente, ficou conhecida como parábola do filho pródigo. Mas o nome correto não é parábola do filho pródigo, porque não é o filho pródigo o centro dessa história. Quem é o centro dessa história? O pai. É o pai quem faz a diferença nessa história. A história desse filho é bem comum. Tem um pouquinho dele em cada um de nós, sim ou não? É o filho que esbanja tudo, que quer liberdade, que abandona a casa de Deus, que se chateia por alguma coisa. E Deus deixa o livre-arbítrio, não é liberdade. O que é liberdade, Padre? É fazer as escolhas por Deus. Só aí é que o ser humano se torna verdadeiramente livre. Longe de Deus não tem liberdade. Já dizia São Tomás de Aquino. Não tem como a pessoa ser livre fazendo escolhas erradas. As escolhas erradas escravizam a gente, não libertam não. Então o filho pródigo não fez uso da liberdade, ele fez uso do seu livre-arbítrio, que é diferente de liberdade. Livre-arbítrio, sabe o que significa? Capacidade de escolher. O que é que ele escolheu? A vida longe do Pai. E o Pai deixou. Deus não interfere nas suas escolhas. Porque Deus não impediu de eu fazer isso? Porque Ele lhe deu o livre-arbítrio de presente. É o maior presente que você tem. Você pode usar o livre-arbítrio para ser livre. Ou para ser escravo dos vícios, dos prazeres, da sua própria arrogância. Mas o livre-arbítrio é um caminho, não é a liberdade. Vocês entenderam isso, sim ou não? Isso é muito importante da gente compreender. Porque Deus não interfere nas suas escolhas. Mas se você escolher Ele, você verá os frutos bons. Lembra do que Deus falou para Moisés, ou melhor, para Josué no Antigo Testamento? Te dou a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Não vai ser eu que vou escolher por você, é você quem tem que escolher, Josué. Escolhe, pois, a vida. Mas eu te dou essas duas possibilidades de escolhas. No paraíso, podes comer, Adão e Eva, todas as árvores, vocês escolhem. Mas tem uma que eu acho e aconselho que vocês não deveriam comer. Mas se vocês escolherem, eu não vou interferir no livre-arbítrio de vocês. Olha que coisa interessante, que a gente reclama muitas vezes, como eu já fiz, né? Que Deus deixou eu fazer isso. Não foi Deus, foi eu que escolhi fazer isso. Ele permite porque Ele me ama. Eu não sou um boneco na mão de Deus. Eu não sou um fantoche na mão de Deus. Ele me respeita a minha liberdade, minha capacidade de escolha. Isso é muito bonito, meus irmãos, mas ao mesmo tempo muito perigoso. Das escolhas que eu faço na vida, é que eu sou a pessoa que sou hoje. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sou a soma das minhas escolhas. Vamos lá. Pronto. A pessoa que você é hoje é uma soma de todas as suas escolhas que você fez ao longo de sua vida.
Você tem quantos anos de idade? Fala baixo assim. Pronto. A idade que você tem hoje é a soma de suas escolhas que você fez. Certas e erradas. Mas você escolheu. Escolheu casar com essa pessoa que está do seu lado, não casar com aquela outra. Escolheu vir à missa hoje, não 10 horas, não 7 horas. Escolheu muitas coisas na sua vida. E isso, meus irmãos, é um presente do livre-arbítrio. O filho pródigo escolheu. E Deus respeitou, o pai respeitou. Mas ele também escolheu voltar. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Olha o que passou na cabeça dele, né? Sabe por que isso? Porque a linguagem da fome é cruel. Talvez Deus lhe privou de passar fome, mas é cruel. A nível biológico, quem já passou por inanição, fome, fica gravado no DNA da pessoa. Nunca mais ela esquece. As crianças no interior do Brasil, pense que eu ia falar de África, de Ásia, não, do Brasil, que a fome voltou. A campanha da fraternidade do ano que vem vai ser sobre a fome. A fome no Brasil voltou. Criança que passa fome vai ser um adulto marcado por aquilo que passou na infância. Marcado para sempre. Até seu jeito de se alimentar é modificado, mesmo já tendo a vida equilibrada. Por causa da fome de querer algo e de não ter o que comer. Quando ele passou fome, ele lembrou do pai. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Vou voltar, vou me humilhar. Eu não sei se ele vai me aceitar como pai. Olha, vivia na casa do pai, mas não conhecia o pai. É o católico que vem para a igreja, acha que conhece Deus, mas não conhece Deus. Precisa mergulhar mais. Esses dois filhos, o filho pródigo e o irmão mais velho, viviam na casa do pai, mas não sabiam quem era o pai. É possível isso, sim ou não? Sim. O filho mais novo, quando pensou em voltar, ele disse: eu não sei se ele vai me aceitar, acho que ele não vai me aceitar pelo que eu fiz com ele. Só se pede a herança de quem morreu, né? E quando ele pegou a herança, ele disse: meu pai, o senhor para mim morreu, então me dê minha herança, que é meu direito. Então ele matou simbolicamente o pai, né? Depois ele voltou: meu pai não vai me aceitar. E para surpresa dele, Deus, Jesus, desenhou Deus como Ele é. Nós falamos de Deus por analogias, ou do que ouvimos falar, ou do que lemos. Jesus fala de Deus como Ele de fato é. O pai, quando viu o filho longe, correu ao seu encontro, encheu-se de compaixão e cobriu o filho de beijos. Olha que coisa interessante que é a imagem de Deus para Jesus, né? É um pai que não vê os erros, mas está mais preocupado com o pecador do que com o pecado. Repita depois de mim: Deus está mais preocupado com o pecador do que com o pecado. Vamos lá. Com o pecador do que com o pecado. Às vezes até você se confunde. Você dá mais atenção ao seu pecado do que no que Deus quer fazer na sua vida, sim ou não? Deus quer fazer um milagre na sua vida e você fica: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus quer lhe restaurar. Ele está mais preocupado com você do que com o que aconteceu ou do que com o que você fez. Ele ama o pecador. Ele não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecador sempre volte. Por isso que é importante a confissão. Toda confissão é uma volta para Deus. Uma volta aos braços de Deus.
Porque esse abraço que Jesus desenhou nessa parábola, aqui na minha sala de confissões, eu ganhei ano passado um quadro bonito que retrata, que desenha, melhor dizendo, esta cena do filho descalço, sujo, e do pai com sua nobreza, mas também com sua humildade, abraçando o filho, como se dissesse assim: eu não tenho nojo de você. Entenderam isso? Você tem vergonha, mas eu não tenho vergonha de você. Eu te abraço. O que os outros vão falar não me interessa. Não me interessa. Você é meu filho, não é filho dos outros, não. Então eu vou te abraçar. O que os outros vão comentar não interessa. Essa alegria e concepção de Deus, e imagem de Deus, é a mais importante da Bíblia. Essa historinha de Jesus, vou chamar historinha, mas ela é a mais importante de todos os evangelhos. Eu já tenho alguns anos que eu prego o retiro de uma semana só sobre esses textos do evangelho. Só sobre isso que vocês acabaram de ouvir. Tamanha riqueza e profundidade do que é essa história de Jesus. Ele é o maior contador de histórias que já existiu e que existirá. E essa é a história mais perfeita que já existiu e que existirá. Ninguém jamais desenhou Deus dessa forma. Só Jesus. Porque Ele sabe, Ele conhece, Ele é Deus. E para concluir, meus irmãos, não foi só o filho pródigo que não conhecia o pai. O irmão mais velho também não conhecia. Quando você chegar em casa, você releia esse texto bíblico, como eu disse, é o mais importante dos evangelhos. A história poderia ter terminado no versículo 24, quando o autor sagrado diz assim: e começaram a festa. Mas o versículo 25 traz o personagem muito conhecido de todos nós, e às vezes muito presente dentro de nós, que é o filho mais velho ciumento. E não pense que ele tinha ciúmes do seu irmão mais novo por causa de coisas grandiosas, não. Ele revela na sua raiva, no seu ciúme, o motivo da inveja. Sabe qual é o motivo da inveja? Deixa eu ver aqui qual é o versículo, meu Deus. Versículo 30. Ele diz assim: quando a gente está com raiva e que a gente explode, a gente fala mais da gente do que dos outros, sabia? E o filho mais velho, quando o pai foi tentar trazer ele para dentro da casa, ele se revelou. Eu trabalho para ti há tantos anos, quer dizer, eu não estou na casa de Deus servindo, não. Eu não estou aqui por amor, não. Eu estou por aqui por obrigação, por trabalho, para depois te reivindicar coisas que eu quero. Entenderam? Ele não estava por amor. Ele estava por trabalho. Ele estava por remuneração. Troca de interesses com Deus. Eu trabalho para ti há tantos anos. Você nunca me deu um cabrito. Ele estava de olho no novilho, né? Mas o Senhor nunca me deu um cabrito, se fazendo de uma vítima, né? Mas quando chegou esse teu filho, aí começa a desconhecer os outros como irmãos. Nasceu com ele, conviveu com ele, mas a briga de herança desconhece até os laços de sangue, não é verdade? Esse teu filho, não é, meu irmão? Esse teu filho, que gastou seus bens com as prostitutas, ele não foi buscar o irmão. Como é que ele sabe que gastou com prostituta? Quem disse isso para ele? Aonde ele viu isso? É o pai da mentira. É o pai para denegrir a imagem do outro no aspecto moral. As pessoas fazem isso. É triste isso. Sim ou não? Denegrir o outro. A internet está cheia disso, né?
Tão triste. Esse teu filho que gastou teus bens com as prostitutas. Aí você mata o novilho gordo. Pronto. O ciúme era por causa do novilho gordo. Acredita nisso? Parece uma coisa tão pequena, mas a gente nunca briga por coisa grande. A gente se desgasta sempre por coisas pequenas. Pode reparar. E geralmente coisas materiais, como o caso desse novilho aqui, que foi uma causa de discórdia numa família, de perda de laço de paternidade, porque ele não se considera mais filho, eu trabalho para ti, ele não se considera mais irmão, esse teu filho, por causa do novilho gordo. Meus irmãos, é para a gente hoje ir para casa pensando qual é o novilho gordo que eu tenho na minha vida, que eu fico brigando com todo mundo, que eu fico esbravejando com todo mundo, que eu perco até minha relação com Deus e com os outros. Será que vale a pena? Quando a gente vai amadurecendo, a gente tem uma tendência de dizer assim, deixa levar, não é assim? Não pega a minha blusa do Corinthians. Depois que o Corinthians perde, leva. Quando a gente vai amadurecendo, o pai começa a ensinar para meu filho, não vale a pena. Tem esse novilho gordo, pega uma galinha caipira. Vai ser feliz do mesmo jeito, né? Resumo da história. Esta parábola do Pai misericordioso é a revelação da imagem de Deus, que vai atrás de um filho, que vai atrás de outro filho, que busca um, que vai na porta buscar o outro, que ouve desaforos, que às vezes a gente briga com Deus, e mesmo assim Ele fica ali querendo nos convencer a entrar para a festa. E que festa é essa? A festa do perdão e da vida. A festa que pode nos restaurar a verdadeira alegria, porque estamos no domingo da alegria.